Olá, pessoal! Vamos continuar com a nossa leitura do livro do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe, e hoje vamos concluir o capítulo 10, cujo título é Vivendo de Aparência. E vamos começar com o subtítulo: A religiosidade é pior que a imoralidade. A religiosidade é algo tão perverso, tão espiritualmente venenoso, que ao observar o ensino do Senhor Jesus, entendemos que ela pode ser pior até mesmo do que a imoralidade. Sim, é isso mesmo que estou afirmando. E por quê? Porque, diferentemente dos demais pecadores, o religioso, por sua aparência de piedade, é um pecador vacinado contra o arrependimento. Lemos na Bíblia que a perversa cidade de Sodoma teria se aberto ao ministério de Jesus e sua pregação de arrependimento, enquanto os judeus de seus dias não. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Mateus capítulo 11, verso 23, na versão NVI. Cafarnaum, lugar onde Cristo operou tantos milagres, terá juízo mais rigoroso que Sodoma? Por quê? A explicação dada por Jesus é clara, porque diante de milagres como os que Jesus operou, os piores pecadores de Sodoma tinham mais possibilidades de arrependimento. Pior do que um pecador, por mais terrível que seja, só mesmo um outro pecador que é vacinado contra o arrependimento. É isso que a religiosidade faz. Bloqueia os pecadores contra o arrependimento. Ela promove um senso de justiça baseado na vida aparente, que por sua vez o cega para a sua real condição espiritual. Em outro momento, o Senhor Jesus afirmou que as prostitutas estão mais próximas do reino de Deus do que os religiosos dos seus dias. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos afirmo que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditarnes nele. Mateus capítulo 21, do verso 28 ao 32. À semelhança dos fariseus dos dias de Jesus, nós pecamos hoje por nossa religiosidade. Aprendemos a falar e nos comportar com os ares de bons cristãos e com isso encobrir nossa desobediência. Dos 2 filhos, quem demonstrou ser obediente? Aparentemente foi o primeiro que respondeu afirmativamente ao chamado do pai. Porém, na prática, o filho obediente foi o segundo. Ainda que, a princípio, tenha se rebelado e dito que não faria o que o pai tinha pedido, depois, arrependido, foi e obedeceu. Jesus compara esses 2 filhos a 2 grupos de pessoas: os fariseus, o grupo religioso mais rigoroso dentro do judaísmo, e os pecadores, os coletores de impostos e prostitutas, que recebiam os piores rótulos sociais e espirituais naqueles dias. Jesus termina dizendo que o último grupo entraria no reino de Deus antes dos fariseus, os beatos e carolas da época. Conclui-se então que de nada adianta passar horas sentados na igreja,
ouvindo a palavra de Deus, agindo como quem diz sim a tudo que nosso Pai Celestial nos pede, se depois não se faz o que ele nos ordenou. A aparência de obediência não está entre os pecadores, está entre os religiosos. Já a verdadeira obediência nem sempre está com eles. A igreja de nossos dias tem se comportado de modo semelhante ao primeiro filho, porque preocupa-se mais com a aparência e o conceito dado pelos outros, então sempre responde sim às ordens do pai, mas nem sempre faz aquilo que disse que faria. Não basta termos a aparência de religiosidade, é preciso praticar a palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao 25. Note que a Bíblia diz que aquele que não pratica a palavra engana a si mesmo. Essa pessoa não está enganando os outros, tampouco a Deus. Ela está enganando a si mesma. Muitos acreditam que por demonstrarem aparência de piedade ao frequentar os cultos ou de estudar a Bíblia sozinho, alcançarão um lugar em Deus, mas isso não é verdade. A única coisa que legitima nossa entrada no reino de Deus é o reconhecimento do senhorio de Jesus, e este, por sua vez, só evidencia por meio da obediência e sujeição total a Cristo. Ouvir a palavra de Deus parece autenticar a religiosidade de alguém, mas é a prática da palavra que autentica a obediência na vida de um cristão. Há também o aspecto do resultado provado por cada um. Tiago fala do ouvinte negligente e do operoso praticante, mas deixa claro que o abençoado na história é aquele que persevera em obedecer os mandamentos do Senhor que ouviu e aprendeu. Na parábola de Jesus, compreendemos que o segundo filho, que a princípio rebela-se contra as ordens do pai e depois arrepende-se de sua atitude e muda a sua postura para a obediência, é quem agrada a Deus. Uau! Jesus comparou o primeiro filho com os religiosos de sua época e o segundo com as prostitutas, o que me faz concluir que a religiosidade chega a ser pior do que a imoralidade. Não pela comparação da gravidade de um pecado e suas consequências, sendo medido por outro, mas pelo fato de, como afirmei anteriormente, a religiosidade blindar o coração do pecador contra a necessidade de arrependimento. Esse conceito vai se repetindo ao longo das Escrituras. É só observar como Deus liberou juízo sobre diferentes tipos de pecado. O imoral de Corinto foi expulso da igreja e entregue à destruição do corpo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. Mas Ananias e Safira foram mortos. Atos 5, 5. A religiosidade desse casal da igreja em Jerusalém foi punida com rigor maior do que a imoralidade que alguém da igreja em Corinto cometeu. Isso é um fato. Como afirmei antes, o problema do religioso é que ele não enxerga sua desobediência, pois é mascarada de obediência aparente. E está vacinado contra o arrependimento. Quem está no pecado sabe que está errado e quem tem que mudar, mas o problema do religioso é que, por sua aparência de piedade, ele se acha justo e perfeito.
O mestre também ensinou sobre isso. Há alguns que confiam em suas próprias justiças e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhe digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao 14, na versão NVI. Não quero dizer que todo pecador que não seja religioso vai se arrepender, mas ele está menos resistente ao arrependimento por não se considerar justo. É claro que também há pecadores não religiosos que não querem se arrepender, mas entre esses você ainda vai encontrar muitos que não estão tão resistentes ao arrependimento. Um dos ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus repreendeu o outro que insultava a Cristo. Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Lucas, capítulo 23, verso 40 e 41, na versão NVI. Penso que dentre os problemas do religioso, do que cultiva essa vida aparente de devoção exterior sem paixão interior, estão 2 coisas terrivelmente danosas à sua relação com Deus: a justiça própria e o orgulho. Falando da justiça própria, podemos destacar que Jesus endereçou a parábola do fariseu e o publicano que subiram ao templo para orar aos que confiavam em sua própria justiça. Lucas 18, verso 9. Não temos justiça própria. Imaginar que isso seja possível é um grande engano. A palavra de Deus afirma que todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Isaías 64, verso 6. Nossa justiça nos é imputada por meio de Cristo. No que diz respeito ao orgulho, sabemos que Deus não quer que ninguém se glorie. Essa é uma das razões pelas quais a Bíblia diz que somos salvos pela graça e não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 ao 9. Ou como Paulo disse aos Coríntios, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 29. E ainda para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, verso 31. O orgulho e a vanglória serão evitados mediante contínuo quebrantamento e reconhecimento de quanto dependemos de Deus para tudo. Sim, até para viver a vida cristã. Escudos de ouro ou de bronze? O problema de quem vive de aparência é nunca reconhecer que está andando de tanque vazio, que está morrendo de sede. Temos a indecência de tentar manter as aparências até mesmo quando a água da fonte já está sumindo da nossa vida. Creio que isto aborrece muito o coração de Deus, porque além de não estarmos buscando a água, fingimos que estamos cheios da água viva. Observe uma ilustração bíblica que revela muito desse tipo de comportamento. No 5º ano do rei Reboão,
Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. 1 Reis, capítulo 14, do verso 25 ao 27. Em vez de lutar para recuperar os escudos de ouro que havia perdido ou procurar repô-los, Roboão disse com sua atitude algo parecido com isto: vamos manter a aparências, o bronze é mais barato, mais fácil e acessível. Além disso, as pessoas não têm contato de perto com os escudos. O contato é de longe e, à distância, um bronze batido e polido pode até parecer com ouro. Então, fingimos que os escudos de ouro estão aqui, quando não estão mais. Será que muitos de nós não temos trocado os escudos de ouro pelo de bronze em nossa vida de oração, em nossa vida de busca por Deus? Quando então nos perguntam se tudo está bem, respondemos que sim, embora a verdade nesse caso é que não está nada bem. Deus está dizendo que isso é uma maldade. Alguém poder dizer: mas pastor, a gente não apostou como Israel. Aliás, desculpa, não apostatou como Israel. Ainda não. Mas se não mudarmos, logo a rota é inevitável que sigamos no mesmo caminho. Que o Senhor, sem o qual nada podemos fazer, João 15, João 15, verso 5, nos capacite a sustentar tanto o entendimento como a decisão de viver essa busca intensa, sem que misturemos isso a qualquer anseio de reconhecimento ou a uma mera vida de aparência. Aqui concluímos o capítulo 10, que possamos meditar e viver na prática da palavra.